Para a palestra Espiritismo com Jesus, convidamos o senhor Wagner Gomes da Paixão. O senhor Wagner é membro do Grupo Espírita da Bênção de Mário Campos, Minas Gerais. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que a sua paz continue a nos envolver neste maravilhoso 4º Congresso Espírita Mineiro. Não poderíamos analisar Jesus presente no Espiritismo sem recorrer a algumas reflexões que indubitavelmente nos projetariam o pensamento, a sensibilidade, à altura do tema que nos está proposto. Nós temos no Velho Testamento uma profecia sobre a chegada do divino Messias ao plano terrestre. Ela foi valorizada pelo espírito de Emmanuel na magnífica obra Paulo Estevão. E nós apresentamos a síntese desta profecia para o início das nossas reflexões. Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Nós temos a nossa trajetória evolutiva e, consoante as orientações do codificador, nós vamos perceber os seres humanos surgindo sob a ganga do instinto. E o nosso emérito codificador do Espiritismo, a terceira revelação divina, explicitaria na obra Gênese, no capítulo 3º, item 11, no homem só em começo da vida o instinto domina com exclusividade. E no item 18 do mesmo capítulo, da mesma obra, o instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. Nós vamos estudar a primitividade da Terra pela visão do Espírito Emmanuel, que vem ao encontro das afirmativas do codificador. O plano espiritual dinamizava o florescimento dos seres que então encontravam na terra recém-formada o novo jardim, irrigado por possibilidades daqueles que superintendem, sob a tutela do Cristo, a ordem de todas as coisas e os interesses de nosso Pai, a instauração do reflexo, ou dos reflexos, na mente que então iniciava a sua trajetória de ilustração para, alcançando valores mais ampliados, percepções profundas, trabalhar de modo inteligente tudo aquilo que diz respeito aos nossos interesses, o progresso. Nesta fase primitiva, nós conhecemos os seres laborando o seu psiquismo embrionário para que ele pudesse, com o auxílio das circunstâncias definidas pelo tempo, ampliar-se. E com essa ampliação, permitir à criatura uma visão mais profunda, mais abrangente de todas as coisas, situando-se não mais
nos rincões, nos ambientes restritos em que por muitos anos viveu, se experimentou, mas concebendo a amplitude do universo e, naturalmente, a sua destinação extraordinária. A espiritualidade vem trabalhar na obra espírita um tema que no Evangelho já era conhecido. Paulo de Tarso assinala que quando não se conhece a lei, o que se faz é lei. Mas a partir do momento em que a lei se estabelece, naturalmente a criatura está subordinada a essa lei. E quando ela é transgredida, os prejuízos são sentidos pelo próprio. Nós temos, nesta fase primitiva, a coleta de valores, o desenvolvimento de percepções que serão extraordinárias no campo inteligente, nas ações ordenadas do homem, que então fará da terra a sua morada, transformando-a e imprimindo nela aquilo que ele possa perceber segundo as experiências somadas. Nós tivemos muitas informações a partir da codificação do Espiritismo sobre uma fase muito fecunda e que nos interessa de perto na atualidade, sucedendo a primitividade. E existem registros simbólicos no Antigo Testamento, quando, no livro Gênesis, Moisés noticia um rio que vem do Éden e que irrigaria o novo jardim. Esse rio se subdivide em quatro braços. E nós temos a figuração de um tema que o codificador trabalharia no livro A Gênese, tanto quanto na Revista Espírita, que foi laboratório para estas obras basilares do Espiritismo, que seria exatamente a questão da raça adâmica, também trabalhada magistralmente pelo Espírito de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier. Nós vamos perceber que este rio, na simbologia do Antigo Testamento, diz respeito à canalização dos recursos que fecundariam o planeta ainda primitivo. Uma enxertia de valores notadamente superiores em vários aspectos sobre aquela natureza ainda agreste, ainda precária, limitada, a se desenvolver ou tendo seu desenvolvimento no nosso orbe recém-formado. Nós sabemos que esses 4 braços do rio que vem do Éden simbolizam os 4 grandes povos que se definiram aqui: os egípcios, o povo de Israel, os hindus e os arianos. Nós vamos perceber que a partir deste advento instaura-se na Terra um novo período, com características distintas, diferenciadas daquelas da primitividade, quando os seres, ainda incapacitados, eram definidos pelo Antigo Testamento como alma vivente. Nós temos, então, a definição de um período que conhecemos até hoje, denominado pelo Espiritismo de expiação e provas. Por quê? Este grupo de espíritos, particularmente, sendo degradados de um dos orbes do sistema de Capela, na constelação do Cocheiro, viria a definir para o orbe um crescimento, uma fermentação, com essa característica expiatória e provacional. Porque eles, que se encontravam expurgados do seu ambiente natural, estavam aqui, encontrando um piso para serem o que realmente ser.
o que seria incompatível com o orbe em que a maioria, o orbe de origem, em que a maioria dos habitantes já se ocupava do bem, abrindo mão dos interesses mesquinhos, definidos sabiamente pelos espíritos da codificação como o interesse pessoal. Nós sabemos que, no nosso território, que os marcou profundamente, eles interpretaram esta chegada como sendo um castigo. E nós temos a doutrina da metempsicose, que expõe o princípio de que o ser, quando erra, ele reencarna em corpos de animais, ou na condição de animais. É uma interpretação apressada e errônea, que nós vamos compreender tranquilamente se considerarmos as estruturas ainda embrionárias, deficitárias, da época em que aqui se situaram e iniciaram a ambientação dos seus potenciais, com viva influência sobre os demais, então carentes de qualquer auxílio, os primitivos. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nós teremos Jesus como guia e modelo, na definição dos espíritos superiores, a partir da pergunta formulada por Allan Kardec. Mas, na sequência, a questão 626 até 628, nós vamos ter a espiritualidade respondendo que, neste tempo, o da codificação, os homens dispunham de manifestações completas, como nunca acontecera na humanidade. E quando eles explicitam que a verdade sempre esteve colocada ao alcance dos homens, mas em cada época os homens as interpretaram ou a interpretou segundo os seus costumes, seus interesses, seus hábitos, nós entendemos que o processo evolutivo depura o psiquismo das criaturas, autorizando, permitindo a sua expansão, enquanto no campo mais objetivo de vida, a matéria, a crosta terrestre e suas realidades intercorrentes, nós teríamos os seres se envolvendo com essa matéria para alcançar essa expansão. As reencarnações representam chaves para o equacionamento do drama evolutivo da humanidade. E, naturalmente, regidas estas reencarnações pela lei de causa e efeito, que é o aspecto moral de todo esse movimento, nós teríamos a compreensão justa, fecunda, de tudo aquilo que tem ocorrido conosco. E não é por acaso que a terceira revelação divina, o Espiritismo, o Consolador prometido, vem equacionando os dramas da humanidade, fazendo luz no psiquismo das criaturas, sensibilizando-as para que elas possam, a partir do entendimento do nosso processo no universo divino, embora vinculados à Terra, assumir posturas idôneas, justas, sábias, tendo em vista a nossa libertação em busca da felicidade. No plano da expiação e da prova, o codificador definiria: as paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. Variam, ao contrário, de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. São úteis como estimulante, até a eclosão do senso moral, que faz nascer de um ser passivo um ser racional. Nesse momento, tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam. Abrandam-se com o desenvolvimento da razão. Estes textos estão no item 24 do capítulo 3º de A Gênese. E nós temos dois
outros textos para que possamos formar um juízo acerca do tema. Aquele que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões, somente pelo esforço da vontade, podem domar-se. Item 19, ainda do capítulo 3. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Do item 24 do mesmo capítulo. Levantando esses tópicos de profunda sabedoria, de um sentido analítico extraordinário, que nos aciona os recursos da razão e do bom senso, no princípio da lógica, nós vamos perceber que com a fermentação laborada por aqueles 4 grandes povos, que se tornaram também instrumentos da espiritualidade superior, que objetivava a dinamização do processo evolutivo na Terra, e nós entendemos então a providência divina, concorrendo para o progresso e para a elevação dos filhos de Deus, nós perceberemos que toda sorte de interesses será ou serão o foco de movimentação ou de gravitação das criaturas, de acordo com as suas escolhas. Nós sabemos por informações da espiritualidade que o espírito é criado simples e ignorante. E esse processo da simplicidade, nós temos, antes dele, toda uma trajetória do princípio inteligente que está definido na questão 23 de O Livro dos Espíritos, que é o espírito, o princípio inteligente do universo. Quando Allan Kardec pergunta sobre o princípio, nós entendemos que é aquela condição daquele que vai se tornar um ser inteligente da criação, e que será definido na questão 76 do mesmo livro. Nós temos, então, o codificador recebendo a informação da espiritualidade sobre os princípios espirituais, que vão estagiar nos reinos inferiores ao homem. E nós vamos ter no trabalho de Gabriel Delane, e notadamente com o auxílio de André Luiz, através de Chico Xavier, o entendimento desse princípio inteligente, ou princípio espiritual, ou mônada celestial, estagiando nos reinos anteriores ao homem. Diz André Luiz que o reino mineral é o berço de recepção da onda criadora, que é a nominação que ele dá ao princípio inteligente, nos seus estágios ainda inscientes, quando ele é absorvido e colabora para a atração dos elementos que constituem essa estrutura mineral que nós conhecemos nas suas muitas facetas. Evos se passam até que este princípio, bombardeado sistematicamente, mostra-se sensível, pronto para desabotoar da sua intimidade aquilo que nós vamos conhecer por sensibilidade. André Luiz chega a noticiar sobre os cristais que, mesmo fraturados, se recompõem no tempo. Noticia a bactéria denominada Leptotrix, para nos dar uma referência de processo evolutivo no reino mineral. E se referirá às bactérias, aos vírus e aos seres que, submergidos nos oceanos, não terão uma definição clara para a nossa ciência, se pertencem ao reino mineral, se ao vegetal. Demonstrando com isso
uma espécie de metamorfose, que é a transição desse princípio entre estágios que nós conhecemos bem definidos no mundo. No reino vegetal, o que predomina é a sensação, e que, segundo a espiritualidade superior, pelas mãos do abnegado Chico, com base em tudo aquilo que fora trazido pelos clássicos do espiritismo, é a base do sentimento que hoje nos autoriza às equações maravilhosas de intercâmbio, de comunhão uns com os outros e, naturalmente, com o universo. Mais à frente, num processo de transição, em que o próprio André Luiz cita a sensitiva, que ao menor roçar de qualquer elemento, ela se contrai. Ele vai noticiar, a partir dessa planta, a sua sensibilidade, daquelas que já se alimentam de pequenos insetos e que têm alteração daquele processo da fotossíntese, tornando-o mais complexo. Nós perceberemos que noticia uma transição desse princípio que vai ganhando expansão, possibilidades, e adentra o próximo reino, o animal, em que o instinto trabalhará esse princípio, regerá as suas possibilidades, antecedendo a era da inteligência que chegará no homem. Nós percebemos, então, por esse breve ensaio do processo evolutivo que antecede o homem, que nestas fases que consomem evos, anos incontáveis da nossa história primitiva no globo, nós teríamos a formalização do corpo espiritual ou da instrumentalidade perispiritual, que então se revelará no ser que pensa e que poderá mantê-la íntegra, dinâmica, graças a uma prerrogativa que é apenas do homem, a do pensamento contínuo. Então o ser surge para as operações conscientes depois de toda uma providência complexa, abrangente, magnífica, que hoje nos é revelada com segurança e com simplicidade pelos arautos do Cristo, que em nome dele e de nosso Pai nos auxiliam a partir do desenvolvimento das nossas ciências, da nossa capacidade intelecto-moral em franco desenvolvimento. Nós, então, no dizer de um companheiro de lida, que hoje está ausente do plano terrestre, pegamos o bonde andando. É uma forma carinhosa de dizer que nós nos despertamos consciencialmente com providências extraordinárias, capitaneadas, patrocinadas pelos espíritos que secundam, que colaboram, que executam a vontade do Senhor que nos governa. Então nós temos, no Antigo Testamento, uma referência a partir do Fiat Lux, que diz respeito à formação do planeta Terra e das realidades que passam a se definir neste ambiente que conta com o seu governador, nosso Senhor Jesus Cristo, atuando amorosa e sabiamente, desde os primórdios, quando o orbe ainda não existia. Depois deste Fiat Lux, nós temos assim: e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Numa simbologia muito inspiradora, como a dizer-nos, e hoje nós temos chaves na doutrina espírita para a compreensão disso, que o nosso processo evolutivo, ele não tem início, porque nós desconhecemos. No princípio, como está citado no Velho Testamento, é uma referência da espiritualidade codificada por Moisés a partir dos seus companheiros de sensibilidade mais aguçada,
que define o quê? O nosso desconhecimento das anterioridades. E nós hoje sabemos que nós estamos trabalhando universos, no grande universo de Deus. Porque cada qual de nós vive em condições específicas. A reencarnação é uma dessas condições específicas, em que trabalhamos temas condizentes com a nossa posição evolutiva. Mas, por isso mesmo, nós não temos condição de definir o todo, o absoluto. O infinito é um desafio para a nossa sensibilidade, num mundo regido por tempo e espaço. Nós temos limitações. E por isso os espíritos explicam, sabiamente, coerentemente, que falta nos sentidos próprios para apreciar determinados temas do mundo que transcende a nossa Terra, o nosso diminuto universo, onde nós nos preparamos para as próximas etapas gloriosas. Nós temos, então, nesse comentário breve sobre o processo evolutivo, o entendimento de que saímos da profunda ignorância, não tínhamos saber, e a cada passo, a experiência nos define capacitação para tudo aquilo que não víamos e que passamos a perceber. Haja vista que Adão dá nome às coisas. E nós temos na nossa sociedade atual, principalmente o Ocidente, o contributo daquelas sociedades, daquelas civilizações que se foram, como, por exemplo, a dos gregos, dos sábios gregos, que nos legaram a compreensão de muitos temas. O espírito de Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, também psicografada pelo venerando Chico, noticiaria como recurso didático que Demócrito, um sábio grego, observando as aves à cata de alimento numa praça, enunciou o princípio atômico, que seria o elemento que constitui a matéria, e ele se agregaria a outros tantos, dando então as formas que conhecemos. Nós sabemos que as nossas ciências surgiram da filosofia, porque o homem, em se despertando, em conseguindo nomear as coisas, observá-las, analisá-las, e com isso desenvolvendo o seu potencial intelectual e de sensibilidade, concomitantemente, ele então estabeleceu bases de civilidade, de organização. Nós estamos viajando por essa sistemática de despertamento. E nós, embora as amarras do sentimento, nosso grande problema é o sentimento. Gilson Freire hoje se referiu ao desafio do amor, e nós estamos vivenciando isto, mas já instruídos, orientados sobre o que é esse amor. Porque diz Bezerra de Menezes que a ausência do amor o demonstra para nós, como a tormenta fala do que é a paz. Pela inversão, e Paulo escreveria às suas comunidades dizendo sobre as sombras dos bens futuros. E as sombras dos bens futuros são sempre as mazelas que carregamos, que nutrimos, as aflições necessárias se resgatamos, ou desnecessárias se as alimentamos invigilantemente. Elas terminam por definir um quadro de sabedoria e de percepção que faz com que todas as teorias encontrem raízes no plano de realização, que é o sentimento. No plano sociológico, a mulher é quem gera. No plano íntimo, o sentimento é que dá a luz. Por isso, Maria, em nós, é aquela que gera o Filho Divino, quando nós somos fecundados pela proposta crística no plano mental. Nós vamos entender toda a beleza dos ensinamentos da doutrina como chaves que nos acessam o Evangelho de Jesus, para que o Evangelho deixe de ser
o ícone religioso, o templo externo de adoração, ou mesmo o piso para as projeções do interesse pessoal quando adulteramos a proposta do Mestre e nos entregamos à sanha ególatra, orgulhosa, vaidosa, presunçosa, claramente personalista, vivendo eu, mas não vivendo Deus. E por isso, embora todos os ganhos transitórios, muito infelizes, muito necessitados, muito irritados, sem paz. Nesta fase da expiação e prova, nós teremos os companheiros que vieram de fora, vencendo grandes tormentas. Poucos grupos conseguiram retornar. Diz Emmanuel que a maioria dos egípcios, em função do seu trabalho extraordinário, conseguiu voltar ao mundo de origem. Mas quantos ainda correm o risco, nesta fase de transição, de deixar a Terra e seguir para mundos inferiores? Nós sabemos que a solidariedade entre os mundos é a mesma que existe entre os seres, porque é lei do universo, interdependência, na definição de Emmanuel, ou lei de solidariedade. Nós, em reconhecendo isso, poderemos ajuizar que não caímos, mas somos ajustados aos planos ideais para o nosso aprendizado, para os nossos resgates, que significam capacitação. Deus não nos pune, Deus nos ama, e por isso Ele renova possibilidades. O Espiritismo chega numa culminância do processo de expiações e provas do orbe, para anunciar a verdade que sempre fora adulterada, ou interpretada segundo preconceitos, ideias preconcebidas, estruturas puramente humanas, dentro daquilo que nós denominamos teologia, que é o estudo que o homem faz de Deus e de todas as coisas que dizem respeito ao Criador. Nós temos, então, a expiação e a prova como uma fase de muitas frentes de trabalho, de experimentação. Na transição, ela se torna intensíssima. E nós estamos observando a revisão de muitos processos que dizem respeito à nossa retaguarda. Quantas vezes, embora orientados por um padrão maior, superior, percebemos que as reações denunciam o homem velho, do qual nós temos procurado fugir ou vencer com os instrumentos que nos são oferecidos pela revelação. Aliás, revelação é um termo muito inspirador, porque a revelação, que implica rasgar os véus dos mistérios, é sempre a vanguarda que nos chega ao presente. Nós vamos conhecer pela revelação as realidades do nosso futuro. E por isso o ajuste tantas vezes parece desafiador. E se torna lento se não aplicamos as nossas energias naquilo que passa a merecer o nosso encanto, o nosso sentimento, a nossa sensibilidade. Todos estamos aprendendo no Espiritismo que não se combate, nós substituímos. A doutrina espírita não se ocupa, dentro dessa sistemática que vivemos, de expiação e de prova, que nós não temos que ficar atormentados na culpa. A partir do momento em que há o reconhecimento das imperfeições, das mazelas que nos são próprias, o trabalho do amor nos é franqueado. E o amor cobre a multidão dos pecados, como nós aprenderemos nos Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que o trabalho regenera e que o trabalho, acima de tudo,
assinala a educação do ser. O ócio, que tem sido discutido em todas as épocas das nossas sociedades, ele não é prazer. O ócio, ele denigre, ele desorna, ele depaupera, porque a perda da energia divina que nós geramos, como filhos desse Pai, que é o universo em o qual vivemos e em o qual nos movemos, segundo definição do convertido de Damasco. Nós temos a grande realidade divina, e quando os Espíritos na obra, o Livro dos Espíritos, dizem tudo está em tudo, nós estamos em condicionamentos, mas Deus é, e nós nos tornaremos. Através das circunstâncias que, sábias e justas, se conjugam de acordo com a nossa natureza, com o nosso movimento. Muitas vezes falamos do destino, mas o que é o destino, senão a nossa trajetória? Todas as profecias, elas obrigatoriamente têm que obedecer a uma causa instaurada anteriormente, para serem justas. Porque saber de tudo, do começo, do meio e do fim, só Deus. Mas os espíritos que se elevam, pegam por um denominado golpe de vista, que é efeito da sua sensibilidade, o passado, o presente e a projeção do que está sendo feito no futuro. As probabilidades são hoje estudadas pelas ciências humanas. A física quântica entra no campo e tem ajudado os materialistas a se abrirem para outras realidades, embora a proposta ainda esteja no campo dos bens materiais, muitas vezes. Da aquisição do que é externo, não do que é interno. Mas a doutrina espírita demonstra que o processo é do nosso despertar. Deus é, porque Ele é eterno, não teve princípio e não tem fim. Mas porque não temos sentidos próprios para analisá-lo, para compreendê-lo e senti-lo de pronto, no seu supremo poder, os espíritos trabalharam os atributos de Deus. E Allan Kardec nos apresenta como referência à edificação da nossa cultura espiritual. E a partir dessas premissas, desta base inquestionável, coerente, que se entrosa em harmonia com tudo aquilo que sempre foi revelado em todas as épocas da humanidade, nós entendemos que o Espiritismo é a grande síntese. E vamos entender isso na palavra da espiritualidade superior. Sueli se referiu ao texto do Evangelho. Venho como outrora aos filhos de Israel. Neste texto, o Espírito Verdade define que o Espiritismo é essa síntese. Nós estamos lidando com a verdade como nunca fora exposta e ao alcance de todos. Para o sábio, para o virtuoso, e nós temos o exemplo de um Chico Xavier, cândido desde o berço, nós entenderemos que a doutrina espírita é aquela chave que acessa Jesus. Para aquele que está iniciando essa trajetória de virtude, de sabedoria, o elemento vai poder laborar no plano mental, pela lógica, graças ao raciocínio límpido, claro, construtivista, o que a espiritualidade codifica de modo extraordinário. Divina, como instrumento para que possamos adentrar a porta que é Jesus. Emmanuel
interpretando o codificador que se referira à doutrina como chave, ou apresentando chaves libertadoras, se inspira e escreve pelo médio venerando de Pedro Leopoldo: Jesus a porta, Kardec a chave. Nós vamos então compreender em toda essa trajetória e na culminância desse processo intelecto-moral, hoje definido pela transição, um movimento extraordinário de criaturas que estão em várias gradações. Haja vista a apresentação de Allan Kardec das condições dos espíritos, a partir da questão número 100, da primeira obra que deu a lume. Nós teremos naquele quadro de referência a oportunidade de entender as posições intelecto-morais. E encontraremos até mesmo aqueles seres muito brutalizados, que mereceram a sua análise na Revista Espírita, para que possamos compreender os que assassinam, que se corrompem, sem demonstrar qualquer alteração no plano das emoções, do seu psiquismo. E ele diria desses elementos que surgem de planetas inferiores à Terra, e que surgem aqui, tantas vezes em função da nossa expiação, das nossas provas, e obviamente do incremento que um mundo como o nosso poderá oferecer. Nós temos uma gama de posições evolutivas, e em todas elas nós reconhecemos as muitas bênçãos de nosso Pai, da sua providência. O Espiritismo desfigurou o inferno e naturalmente definiu que o inferno é uma condição de alma. A partir disso, qualquer criatura que voluntariamente esteja em processo de queda, de comprometimento moral, ela pode buscar, a partir do arrependimento sincero, a sua reabilitação, procurando ser melhor para os seus semelhantes, procurando dar aplicação àquilo que é uma bandeira no Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E que Jesus entendia como sendo benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade, que começa numa atitude simples de uma criatura que necessita do pão, do agasalho, da compreensão, vai merecer, no processo de graduação dessa caridade, ou da manifestação desse amor, o profundo perdão, quando ela porventura agravar essa pessoa. Nós temos o perdão como corolário desse processo. E o Espiritismo tem trabalhado essa mentalidade no mundo. Avançando, numa síntese, nós temos as 3 revelações para entendermos os momentos que vivemos no planeta nessa proposta evolutiva. Justiça com Moisés. E o codificador definiria que a doutrina de Moisés é absoluta, despótica. Não admite discussão e se impõe pela força. Nós temos a 2ª revelação, a lei de amor, com Jesus, que a personifica. A de Jesus, diz o codificador, é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. E temos a 3ª revelação divina, expondo a verdade. Quem trabalha esse tema são as Pleiades, utilizando o concurso dos homens. Quando lemos o 1º capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec, Caráter da Revelação Espírita, nós entenderemos que o homem se esforçou intelecto-moralmente, e a revelação encontra um piso para então trazer espírito e vida. Vinda, segundo o codificador, numa época de emancipação e madureza intelectual. E o que é que vivemos então? A transição é cantada desde o codificador, de forma bem precisa. As 2 primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto. Como os homens ainda não estivessem bastante adiantados,
a fim de concorrerem para a sua elaboração, elas tinham que ser impostas pela fé, sob a autoridade da palavra do Mestre. Então nós entendemos aquele trecho bastante adiantados a fim de concorrerem para a sua elaboração, o que aconteceu com o Espiritismo. A proposta, então, não é mais as mazelas do passado, que vão ficando para trás, porque com todo o sofrimento que se intensifica na revisão imprescindível própria da transição, nós temos que criar bases para o futuro da regeneração. E a regeneração, então, se esboça, e ela não poderia deixar de ser moral, porque o ser se desmaterializa, ainda que pelo sofrimento. Porque a adesão evita o sofrimento, quando nós buscamos. Mas nós podemos protelar, e o sofrimento trabalha por uma injunção natural, definida no a cada um segundo as suas obras. Não há transgressão de lei alguma. Ao contrário, há um respeito da ordem universal. E todos bebemos das fontes divinas, podendo usufruir do chamado livre-arbítrio. Na regeneração, nós temos o seguinte texto: Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação. Mas estava reservado a terceira manifestação da vontade de Deus, ao Espiritismo, pelo conhecimento que faculta da vida espiritual, pelos novos horizontes que desvenda e pelas leis que revela, sancionar esse princípio, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, mas uma lei da natureza que o homem tem um máximo interesse em praticar. Nós encontramos isso em Obras Póstumas, na página 230, edição da FEB, 31ª. Nós temos, então, a seguinte referência doutrinária nascida das cogitações do codificador. É um trecho do texto da sua nota, a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pôde aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Emmanuel, no Consolador, deixa bem claro: o Espiritismo, na sua missão de Consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. A Caminho da Luz, capítulo 25. Nós temos então uma reflexão. Sem Jesus, o Espiritismo não seria o corolário da obra do Criador em favor dos homens, pela qual adentramos e encontramos passagens verdejantes, pastagens verdejantes. E é um símbolo até... E para que possamos refletir sobre isso, nós vamos trazer aqui uma história para culminar as nossas considerações. Porque o Espiritismo é capaz de desmontar no ser o seu orgulho, o seu egoísmo, que são frutos do interesse pessoal, embora isso esteja vinculado à lei de conservação. Mas as paixões em as quais nos experimentamos perdem terreno, porque o homem se desencanta daquilo que ele entendia por castelo de prazer, de ilusão. E nós vamos encontrar na simplicidade profunda, na devoção, na humildade, na entrega de coração à vontade de Deus, os princípios da vida que nos tornam plenos e nos capacitam a ser refletores do divino. Simeão era muito moço ainda quando escutou a história de Jesus.
E acendendo esperanças na alma linda, inflamou-se de fé, amor e luz. Morando numa choça da montanha, junto de antiga estrada sem vizinhos, era a bondade numa vida estranha, o amigo dedicado aos irmãos do caminho. Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação que lhe exprimisse o grande amor na fé que decidira praticar. Na pequena morada, pobre e agreste, cavou no solo um poço, água de mina, que ele, olhos em luz e sorriso na face, oferecia a quem passasse, por lembrança de paz da bondade divina. Viajores a pé na vereda escarpada, se chegavam ali no entardecer, podiam descansar das fadigas da estrada, ouvindo Simeão, que os fazia viver casos da natureza simples e selvagem. Era a história das aves de viagem, que paravam por lá na primavera, a descrição dos melros e dos ninhos, que defendiam valorosamente os frágeis filhotinhos, a saga do pardal inteligente, que lhe comia as uvas do quintal. Em seguida, falava aos interlocutores das lições de Jesus, da beleza das flores, do sol no amanhecer e das flautas do vento. E se alguém lhe indagava de onde vinha, para a estreita choupana em que se detinha, explicava de jeito improvisado que ele fora nascer um pequeno enjeitado às portas de um convento. Crescera trabalhando em lavação de pratos, mas amava Jesus de tal maneira que, homem feito, o mosteiro lhe doara, o recanto de mato na montanha empedrada e os restos da tapera abandonada. Quando a noite avançava, o irmão do caminho, colocando em trabalho a candeia de azeite, dava a cada viajante a tigela de leite que provinha das cabras que criava. Mas não ficava nisso. Fizera Simeão um compromisso, recordando Jesus ante os 12 primeiros seguidores, lavava os pés de todos os viajores. Logo após, era enfim uma prece ligeira, antes que tomassem a própria esteira. Simeão alcançou os 80 janeiros, trabalhando e servindo, dia por dia. Certa noite chuvosa, escorado a um bordão, de corpo recurvado para o chão, o estimado velhinho sentia-se sozinho. De quando em quando, abria a porta. Podia haver alguém varando a noite fria e morta, mas não vinha ninguém. Era Natal. Quase ninguém saía dos recessos do lar, a fim de relembrar a noite que trouxera o grande dia. Antes de recolher-se Simeão, meditando em Jesus, colocou sobre a mesa uma flor lirial da natureza e depôs sobre ela, qual medalha singela, uma efígie miúda de criança com Jesus pequenino na lembrança. Em seguida, deitou-se fatigado, deixando a muito custo o apoio do cajado. O velhinho velava, ouvindo a voz do vento. Lá fora, o temporal fizera-se violento. Alta noite, uma voz chamou baixinho: Simeão, Simeão, meu irmão do caminho, quem sois vós? Respondeu interpelado: um peregrino desacompanhado. Rogo pousada, irmão, clamou o forasteiro. Ergueu-se devagar o cansado hospedeiro. Fez luz, abriu a porta, mas o vento apagou a chama semi-morta. Entrai, disse o velhinho, agora sei que não estou sozinho. Acendendo de novo a mecha da candeia, ante o brando clarão que renasce e se alteia, vê o recém-chegado a se acolher num canto. Era um homem de rosto triste e doce, calado qual se fosse alguém ouvir os próprios pensamentos. Simeão enxergou-lhe os pés sangrentos, os cabelos molhados, a tristeza. Fez fogo para dar-lhe o leite quente, e ao estender-lhe a humílima tigela, indagou-lhe o viajor porquê da flor singela que ele notava sobre a mesa em frente. Simeão respondeu ao peregrino: estamos no Natal, e muitas vezes penso que nossa Mãe do Céu, em seu amor imenso, era uma flor de Deus, dando à luz um menino. O homem sorriu sem nada comentar. O velhinho, entre passos mal firmados,
sempre movimentando a luz acesa, trouxe a bacia de água morna e leve, mergulhando-lhe os pés ensanguentados. Ao ver-lhe os dedos maltratados, disse ao viajor tomado de surpresa: quanto sangue verteis, como tendes andado? Deu-lhe o estranho viajante esta resposta leve: Deus te abençoe, amigo, a assistência bem-vinda. Creio que devo andar por muito tempo ainda. De joelhos, Simeão, em lhe lavando os pés com infinito carinho, a refletir nas pedras do caminho, ao lhe tocar nas crostas das feridas, a fim de removê-las, viu que as chagas abertas eram 2 estrelas. O velhinho assombrado buscou fitar-lhe as mãos com ternura e respeito, e viu que estavam nelas grandes marcas da cruz, luminosas e belas, ampliando o fulgor que lhe envolvia o peito. Ele grita, chorando de emoção: Jesus, sois vós, Jesus. E o Senhor, levantando as mãos em luz, disse ao ancião: vem a mim, Simeão, é chegado o teu dia de repouso e de luz no mais além. Simeão esqueceu a velhice e o cansaço e pousou a cabeça em seu regaço. Depois do amanhecer, outros viajantes chegaram como dantes, pedindo água, descanso, reconforto. Mas viram que Simeão, o irmão do caminho, de joelhos parado ali sozinho, muito embora sorrisse, estava morto. A nossa singela homenagem a todos os trabalhadores que construíram os 100 anos da União Espírita Mineira, ao coração amado de Chico Xavier, ao querido e inesquecível Honório Abreu. A vocês, Deus nos abençoe. Muita paz.